Caros, no vídeo de hoje eu vou fazer um review, né, da série da Netflix, O Problema dos Três Corpos. Espero que vocês gostem. Bom, caros, vou fazer aqui um review da série, tá? Dos pontos positivos e negativos e das várias camadas que a série basicamente traz. A série tem 8 episódios, é muito bacana e basicamente eu gostei bastante da série, mas eu vou analisar ponto a ponto, tá? A série é baseada num livro chamado The Three Body Problem, um autor chinês chamado Cixi Liu, tá? E uma das críticas da série é basicamente a ocidentalização dos personagens. Alguns personagens ainda são orientais, principalmente alguns personagens principais da trama, mas muitos personagens foram ocidentalizados, o que para mim é uma opinião dúbia, né? Apesar da crítica ser válida, eu acho interessante a forma que eles fizeram, principalmente trazendo o cerne, né, para o ponto eixo central da questão, né? O cerne, que é o laboratório, o colisor de a instituição que mantém o colisor de partículas, o principal colisor de partículas da Europa, tá? O que traz muitas questões de caráter científico, né, de como, de algumas coisas que eu já venho abordando no canal, né. Então, o primeiro problema que se fala é esse, é a parte de ocidentalização dos personagens, tá. O segundo problema citado é que a série começa, sim, com a revolução comunista na China, tá? E que tem uma cena inicial que muitas pessoas de esquerda tratam como um combate ao comunismo, mas assim, eu vejo isso como natural, já que o autor é chinês. E o autor é um crítico do regime, apesar de, assim, eu tenho uma opinião bem peculiar sobre a China, que tem suas vantagens e desvantagens, tá? Eu não vou chegar a esse ponto aqui agora, né? Depois a gente faz um vídeo sobre isso, tá bom? Então, a série, essa crítica vai ter spoilers, então se você não quer ver spoilers, eu peço para você parar o vídeo agora, tá? E aí a gente vai abordar algumas características científicas, tá? E sociais que são abordadas na série, tá? Vamos lá. Bom, a série usa como MacGuffin. O que é MacGuffin? É um termo criado por Alfred Hitchcock que usa um elemento para basicamente destrinchar uma trama. Então é uma série que usa como MacGuffin um problema de três corpos, né? Um problema da física não fechado, onde a trajetória de três corpos, onde a influência gravitacional de um sobre o outro causa distorções de trajetória. Por exemplo, você pega a Terra e a Lua, é mais simples você calcular a trajetória desses corpos, mas quando temos três corpos celestiais, o problema é complexo e a série aborda de forma bem interessante esse problema na forma de um jogo. Então, você tem um jogo, basicamente, um jogo de realidade virtual, muito próximo à realidade, que traz pesquisadores e cientistas para tentar resolver esse problema, tá? Certo? E aí esse é o gancho para toda a história, tá? É lógico que a história tem vários elementos interessantes, tá? Desde da vida, né, em si, né, que a gente tem um personagem que está com câncer terminal na série, até questões filosófico-científicas, né, até ao gancho de uma civilização mais avançada tecnologicamente está vindo para o nosso planeta, né? Então tem questões de colonização cultural também. Então a série é densa, tem várias camadas, né? E a gente vai analisar isso. Então, mas o gancho inicial é o problema dos três corpos, que é o problema da física. E eu acho bem interessante tanto o livro como a série trazer isso para o telespectador, que é a coisa da divulgação científica em séries, né? Nós vimos séries como The Big Bang Theory, né? Inclusive, alguns filmes. Na verdade, assim, eu já falei sobre isso, né? A cultura europeia, americana, até chinesa hoje, ela usa as séries, a literatura, a cultura como divulgação científica e como estímulo à ciência, tá? É chato dizer isso, mas é algo que a gente vê muito pouco na cultura nacional. Na cultura nacional, nós pesquisadores basicamente não apareceram. Eu vou fazer um rankingzinho nesse vídeo. Você tem ideia de quantas séries e filmes tem como personagens centrais que estão hoje em cartaz, por exemplo, pesquisadores e que no Brasil a gente não tem nenhuma, tá? Então, eu volto a esse assunto, tá? Mas vamos lá. O problema do Três Corpos é esse, né? E a série usa muito bem isso, criando uma civilização que, dado esse problema, tem que dar o reboot do seu processo evolutivo, por causa que a cada ciclo a gente tem um ciclo de destruição
da civilização e ela tem que começar do zero de novo. Então, e aí a série trata isso de forma bem clara, que nós seres humanos aqui na Terra temos um ambiente mais propício e temos um crescimento muito mais rápido, industrial, intelectual, né, e evolutivo, que a civilização mais avançada, que na série fala que vai levar 400 anos para chegar à Terra. E aí é uma corrida contra o tempo, né? A gente tem uma corrida contra o tempo para aprendermos a nos defender, né? É bem interessante como isso é abordado na série. Mas vamos lá, vamos explorar mais isso. Uma coisa bem interessante que a série aborda é que, dado que a civilização alienígena olha o crescimento exponencial da raça humana, qual a principal estratégia da civilização? Barrar o crescimento científico, né, de conhecimento, tá? E aí, para isso, o que é que ela faz? Ela basicamente começa a recrutar ou a matar os pesquisadores que tem aqui, né? Ou se começa também a colocar um espião para espionar e também distorcer as avaliações científicas dos vários colisores de partículas, dentre outros. Ou seja, no fim quer se sabotar a ciência, tá? Então, até a civilização alienígena sabe disso, né, na série, que o que move a humanidade, né, rumo à evolução, a novas tecnologias, é o conhecimento científico, tá? E aí, eu não posso deixar de dizer que aqui no nosso país a gente não viu isso ainda, né? Certo? Não é estratégia ainda para o país, algo que na série se mostra isso bem claro. Ou seja, se eu quero derrotar outra nação, é basicamente eu barro a ciência da outra nação. Se eu quero derrotar outro planeta, eu barro o avanço científico do outro planeta, tá? Então isso é abordado na série de forma bem interessante. A série também aborda outros bons aspectos, né? Como, por exemplo, o paradoxo de Fermi. Ele fala que, basicamente, isso é mostrado em alguns livros, né? Você vê alguns livros durante a série, tá? A teoria do grande filtro, né, do paradoxo de Fermi são abordadas, eu vou falar daqui a pouco, tá? A, a, próprio, a própria, como é que eu posso dizer? A finalidade do personagem Will, que tem um câncer terminal, e que no final da série é trazido como um papel principal, né? Um papel que vai de encontro à sociedade alienígena, né? Os alienígenas que os Santis que estão vindo para a Terra, tá? É bem interessante, tá? Inclusive eu vi alguns comentários de alguns críticos de cinema e eu vou tentar fazer uma abordagem diferente aqui na minha crítica, né? Geralmente que a crítica dos comentaristas de filmes, né, já em geral, e não é ruim isso aí, a abordagem deles. Eles se tratam, eles olham para a narrativa, eles estão olhando para se existe uma conexão no roteiro, se existe uma coesão no roteiro. O roteiro de fato não é coeso, tá? Mas nem por isso traz o encanto da série. A série passa uma mensagem. Eu, como pesquisador, eu olho mais a questão científica e também a mensagem que passa a série. Qual a mensagem principal da série? O que vai acontecer com a humanidade quando finalmente descobrirmos que existem outras civilizações no universo e que nós não somos a civilização mais avançada, né? Inclusive, a civilização extraterrestre chama a gente de insetos, tá? Ok? Inclusive, botam dois pequenos supercomputadores para nos vigiar 24 horas por dia. O que fazer para sair de uma situação dessa, né? É o que é mais intrigante. Uma coisa que eu não falei, que eu vou corrigir, é que existe uma versão da série em chinês, né? Basicamente, vale a pena dar uma olhada, eu vou dar uma olhada, tá? Para ter uma outra visão dos aspectos que foram levados de positivo e negativo sobre a série Netflix. Mas, assim, a série é bem relevante no sentido de trazer conceitos científicos interessantes para a sociedade, mostrar o quão importante é a ciência, mostrar a importância da vida humana, né? E o personagem Will trata muito bem disso, tá? No arco dele até sua morte, né? E sua morte, entre aspas, né? A gente não sabe o que vai acontecer nas próximas temporadas e o seu propósito junto à civilização alienígena, né? E a sua relação, né, com os outros personagens, tá? Então, nesse ponto eu achei bem interessante, tá? Então, a série tem várias camadas, né? Tem a camada do dilema dos três corpos, que é só o é um, como é que eu posso dizer? É um instrumento usado para desenvolver a história, tá? Tem a camada de inteligência artificial, porque sim,
a civilização alienígena usa inteligência artificial, e a inteligência artificial que é usada para comunicação entre humano e alienígena. Então ele traz o conceito de inteligência artificial, né, e uma inteligência artificial avançada, genérica e etc. Ah, traz o conceito de realidade virtual, bem interessante, tá? Então é quase como um jogo no início da série, né? O que é bem interessante. E traz o conceito de como a humanidade vai reagir ao encontro de nova civilização, né? Como isso vai mexer as religiões, como isso vai traduzir a nossa percepção humana, né? Nós humanos sempre achamos que somos o centro do universo, somos o centro racional de tudo, mas o que vai acontecer quando nós descobrimos que talvez não sejamos o centro, mas sim mais um ponto dentro do universo, né? Como é que as religiões vão reagir a isso? Como é que as pessoas... Na série mostra um pouco de quebra-quebra, né? As pessoas quebrando, invadindo espaços, né? Todo esse tipo de coisa. E é bem interessante, tá? Para terminar, assim, vale a pena dar uma estudada nas teorias que tratam se, como o porquê de outras civilizações não terem entrado em contato com a civilização humana ainda, né? Uma das teorias é o grande filtro, né? Que poucas civilizações passam por esse filtro. Geralmente, as civilizações tendem a acabar por si próprio ou por questões naturais, né? Na série aborda isso, porque no Dilema de Três Corpos a gente tem uma civilização que toda vida ela tem que voltar ao estaca zero, né? Ou seja, eles passam por ciclos de fatura e ciclos de muita dificuldade, né? Fala até da hidratação dos corpos, né? É interessante, são corpos humanos lá mostrados, né? Mas a gente imagina que em algum momento vão mostrar a real face dos alienígenas, né? E como é aquele processo de desidratação e hidratação, né? Que eles passam, tá? Então, é, ali é uma metáfora, né? Para uma realidade, né? Ou seja, uma figura de linguagem para a realidade, tá? Bom, esse é o meu primeiro vídeo de análise. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer nossos vídeos. E, gente, para manutenção do canal, a gente precisa do apoio de vocês. Eu preciso que vocês deem um like. Eu preciso que vocês sigam o canal. Eu preciso que eu dê o dislike. Ou comentem positivo ou negativo, mas é importante. O engajamento do canal é importante para a manutenção do canal. Então eu faço sempre esse apelo, né? Você tá dando like ou dislike, se inscrevendo, compartilhando com seus amigos, etc. E tentem comentar a questão aqui de abrir uma discussão para que a gente possa conversar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.